HCTR11, o Hectare Fundo de Investimento Imobiliário de Papel, está sofrendo aí uma forte queda, principalmente aí no último pregão, né, quase 10% aqui de queda, e no acumulado do ano, né, já tem aí 17,5% de queda. Vamos tentar entender o que é que está acontecendo com esse fundo e, no final, será que vale ou não a pena investir nesse fundo de investimento imobiliário? Se você quer saber se vale ou não a pena, fica comigo até o final desse vídeo e presta atenção em todos os principais pontos que eu vou trazer desse fundo. E no final você cria os seus próprios critérios para saber se vale ou não a pena investir nesse fundo. Afinal de contas é o seu suado dinheiro que está em jogo. Então bora lá, estou aqui com esse mapa mental aqui que eu fiz para tentar ajudar, dar um pouco mais de lucidez pra gente, né? HCTR11 vale a pena investir. Então eu separei aqui em pontos positivos, pontos negativos e no final se vale ou não a pena investir nesse fundo. Vamos lá, começando aqui pelos pontos positivos. Separei aqui basicamente 4 pontos positivos do fundo. O primeiro é aumento no patrimônio líquido. Como a gente pode ver aqui nessa imagem que eu peguei do site Funds Explorer, o VP, que é o valor patrimonial por cota desse fundo imobiliário, começou lá em março de 2019, né? Esse fundo ele é bem recente, ele tem mais ou menos aí pouco mais de 3 anos de existência, com R$ 108 o valor da cota, e atualmente está agora no último fechamento de março, né? R$ 120. Então houve um aumento no valor patrimonial por cota desse fundo, o que é algo, né, para ser aplaudido e para ser reconhecido, porque normalmente os fundos imobiliários de papel, eles ou perdem valor patrimonial por cota, né, eles reduzem esse valor, ou no mínimo, né, quando é muito positivo o fundo ele acaba mantendo estável ali o valor patrimonial por cota. Mas não é o que acontece aqui no Hectare, né? Ele vem aumentando o seu valor por cota no decorrer dos anos. Bom, o segundo ponto positivo desse fundo é os altos dividendos, já que ele é um fundo de investimento high yield, né? Então ele paga bons proventos. Como a gente pode ver aqui por esse gráfico, né? Que mais uma vez eu tirei do Funds Explorer, ele tem aqui, ó, nos últimos meses, né, 1,40, 1,60, 1,50, chegando aqui até o pico, né, de 2,50 em um único pagamento, né, o que é um yield muito alto. A gente pode ver aqui na imagem de baixo, aqui o yield, esse de 2,50, por exemplo, chegou a dar 1,74% de yield. E na média aqui, ó, ele fica ali na casa de 1,18, 1,29, né, 1,30 ali de yield por mês, o que é muito, né, é muito para um fundo de investimento imobiliário, a média que a gente tem aqui no Brasil, dos nossos fundos, né? Então ele é um high yield, então ele paga bons proventos. Bom, o terceiro ponto que eu coloquei, ainda falando dos dividendos, é a consistência no pagamento. Não adianta pagar muito em 1 ou 2 meses e depois reduzir muito o pagamento, porque a gente já percebe que não acontece isso com o Hectare, né? Ele teve essa oscilaçãozinha aqui, ó, a gente pode perceber claramente, houve sim uma oscilação, mas numa média aqui, ele paga ali pelo menos, como eu já disse, 1,30, 1,20 pelo menos, né? O mínimo que ele pagou aqui foi lá em 2019, no comecinho do fundo, lá em outubro, onde ele pagou 0,64, né? O que para a média do IFIX já é até bem alto, esse 0,64 está bem dentro da média ali, mas isso aqui é o mínimo que ele pagou, né? A média, como eu já mostrei aqui, ó, 1,23, 1,29, se a gente for pegar aqui outros pontos, ó, 0,92, 0,93, não, quase 1% ali, lembrando que isso aqui é o ponto mínimo dele, né? Então ele tem uma certa aí previsibilidade, consistência no pagamento, pelo menos, né, na grande maioria dos meses, mais de 1% ao mês. Então paga bastante e paga de forma consistente. Por fim, aqui, ó, o quarto ponto positivo que eu separei desse fundo é a diversificação nos CRIs, né? Bom, como eu já disse na introdução, ele é um fundo de papel, então ele investe em certificado de recebíveis imobiliários. Isso que é a siglinha dos CRIs, tá? Pode entrar aqui, ó, no relatório gerencial do fundo do mês de março, a gente vai ver aqui a composição de CRIs que tem dentro da carteira desse fundo, né? Então, pode ver que são bastante certificados, dá mais de 90 CRIs aqui, ó, na carteira do fundo, tá? Então, isso aqui é um ponto positivo para ele. E abrindo mais um gancho dentro dessa parte de diversificação, não adianta o fundo ter bastante CRIs, como é o caso do Hectare, mas se a exposição a esses CRIs for extremamente elevado, né? Por exemplo, ele tem, sei lá, 50 CRIs, o que é bastante, mas 2 ou 3 já daria 90% da carteira. Isso seria um ponto negativo. Mas isso não acontece no Hectare. Quando a gente vai aqui em concentração, o que isso quer dizer, né? O quanto que representa cada CRI dentro da carteira do fundo. Então a gente percebe que o maior CRI
que tem dentro da carteira representa apenas 3% da carteira total de CRIs desse fundo imobiliário. Então, além de ser bastante diversificado, ou seja, tem grandes quantidades de CRIs, também tem uma boa pulverização desses CRIs dentro da carteira. A gente pode ver que a grande maioria vai ficar até abaixo dos 1%, né? Tem alguns aqui de 2%, 1,14%, mais um aqui de 2%. Mas a gente vai descendo mais aqui, a gente vai ver que a grande maioria fica até mesmo abaixo de 1%, né? Representa muito pouco do fundo. Então, se vier ter algum tipo de problema com um ou outro CRI aqui, se tiver algum tipo de inadimplência, falta de pagamento, ou se as obras desses CRIs aqui não forem para frente, vai representar uma fatia tão pequena do fundo que não vai ser sentido assim nos resultados do fundo, tá? Então esse aqui é mais um ponto positivo desse fundo imobiliário. Bom, então separei aqui basicamente esses principais pontos positivos desse fundo, mas como nem tudo são flores, é claro, ele também tem pontos negativos, tá? Então eu vou apresentar aqui para vocês agora os pontos negativos. Então vamos lá, eu separei aqui basicamente 5 pontos negativos. O primeiro ponto negativo na minha visão é muitas taxas. Como a gente pode ver aqui no Fundos Explorer, né, ele tem 3 tipos de taxa. Taxa de administração, que é 0,21% ao ano do patrimônio líquido, 10% sobre o que excedeu o CDI. Convenhamos, né, o CDI é uma meta muito simples de ser batida, né? 0,99%, quase 1% aqui ao ano também sobre o patrimônio líquido de taxa de gestão, né? Então, se a gente for somar aqui gestão e administração, dá basicamente 1,20% e mais 10% do que excedeu o CDI, que é uma meta muito simples de ser batida, né? Se fosse pelo menos um IPCA mais 6, um IPCA mais 4, né? Já seria ali uma taxa de performance, eu diria que até justa de ser recompensado para o fundo, mas 100% do CDI é uma meta, na minha visão, muito baixa, muito simples de ser batida, né? E 10% também é uma porcentagem muito alta. Então, na minha visão, esse aqui é o primeiro ponto negativo do fundo que a gente pode quebrar em 2 pontos. O primeiro ponto são muitas taxas, então são 3 tipos de taxa. Esse seria o primeiro ponto negativo dentro de taxas. E o segundo ponto negativo a taxa também é alta, né? É muito alta essa taxa de 10% para um índice muito fácil de ser batido, que é o CDI, tá? Bom, segundo ponto negativo, na minha visão, muitas emissões. O fundo faz muitas emissões. Eu estou aqui no site agora da Suno. O Suno Emissões, a última emissão do fundo, foi anunciada agora no mês de março, né? A 13ª emissão aqui do fundo. Então são 13 emissões para um fundo de aproximadamente 3 anos e pouquinho no mercado. Que dá mais ou menos aí uma emissão a cada 3 meses, mais ou menos, né? Então, na minha visão, são muitas emissões de forma excessiva, né? E o fundo acaba ganhando muito com essas taxas de cada emissão, né? Por exemplo, a 12ª emissão, que foi a última antes da nova emissão que foi anunciada agora, né? Teve uma proporção de 2,21%, né, de taxa sobre essa emissão. Então imagina, o fundo fica ganhando 2, 3% a cada nova emissão. Então, é por isso que eles fazem muita emissão também, né? Acaba virando um vício, né, dos gestores fazendo muitas emissões, ganhando com isso aí mais taxas no decorrer do ano. Sabe, essas taxas já são embutidas no preço da subscrição, né? Então, quando você subscreve a novas cotas, né, lá no home broker da sua corretora, você já está pagando ali naquele preço as taxas, tá? Que vai direto aí para a gestora. Bom, próximo ponto negativo aqui na minha visão também não é mais um fundo puro de papel. Então, bora lá para me mostrar isso também para vocês. Bom, abrindo aqui o relatório gerencial do fundo do mês de março de 2022, o que a gente pode perceber aqui? A alocação por ativo do fundo está em 71% 71% CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, como já expliquei, né? De fato, aqui ele está sendo um fundo de papel. 24,6%, né? Quase um quarto aqui do fundo, está em fundo de investimento imobiliário. Ou seja, ele está se tornando um fundo híbrido e não mais um fundo puro de papel, né? Que deveria ser mais ou menos ali na casa dos 95%. CRIs, talvez 4, 5% ali em caixa, que é o restante aqui que eu não falei para vocês ainda, né? Então tem um pouquinho de caixa, tudo bem, aqui tranquilo, não vejo problema nisso. Acho até saudável ter um pouquinho de caixa para emergências, né? E aproveitar talvez boas oportunidades no mercado. Mas isso aqui me preocupa, ó, quase 25% investindo em outros fundos de investimento imobiliário. Então ele não é mais um fundo puro de papel, ele é um fundo híbrido. E isso pode sim está fazendo com que muitas pessoas vendam o fundo, porque o fundo está perdendo uma característica que fez muitos investidores querer investir no fundo, que era se expor aos CRIs, que era investir em fundo de papel. Se ele não é mais um fundo de papel, se agora ele é um fundo híbrido, logo ele perdeu uma característica fundamental que fizeram muitos investir nesse fundo, portanto,
faz uma força vendedora do fundo, por isso a cotação consequentemente cai, tá? Próximo ponto negativo é investe em fundos da casa. Isso aqui é um gancho, né? É mais um ponto que é derivado do primeiro ponto aqui, ó, que ele não é mais um fundo puro de papel, como eu acabei de provar, ele investe em 25% em outros FIIs, mas tem um pequeno problema aqui. Se eles apenas estivessem investindo em outros FIIs, né, para buscar mais segurança, para trazer mais diversificação ou até mesmo mais rentabilidade para o fundo, talvez até justificaria o fundo tá perdendo um pouquinho da sua característica e virando um fundo híbrido. Mas não é o que está acontecendo, ou pelo menos na minha forma de analisar, não é isso que eu vejo. Eu vejo o fundo investindo em outros fundos da própria casa. Eu vou mostrar isso para vocês também. Mais uma vez, voltamos aqui para o relatório gerencial. Vim agora aqui na parte de fundos de investimento imobiliário, que o Hectare investe. O que a gente pode perceber aqui? Ó? Ele investe no HREC, por exemplo. Ele tem aqui uma participação aqui de 0,79%. O HCST tem uma outra participação aqui de 0,93%, mais o HCHG11, 3,46%, e o mais polêmico de todos, né, que é o XBXO11, né, que ele tem aqui quase 10%. Tô totalizando aqui, vai dar quase 15% mais ou menos, vai. Então ele investe mais ou menos 15% de fundos que são da casa. E principalmente esse XBXO11, que é onde ele tem a maior concentração aqui, qual é o problema desse fundo? É que esse fundo investe em um certificado de recebíveis imobiliário que o próprio Hectare também investe. Então tem um conflito de interesse aqui, né? Ele está duplamente exposto a um mesmo investimento, a um mesmo imóvel. Shopping circuito de compras, né? Então foi feito um certificado de recebíveis imobiliário para poder fazer a construção e o desenvolvimento, né, desse prédio, desse edifício, desse shopping. Então o Hectare ele já tem o CRI diretamente investido desse shopping. E agora ele comprou, né, o XBXO11, que também tem o CRI desse mesmo shopping. Né? Então fica aqui um duplo exposição em um mesmo CRI. Né? Então pode estar havendo aqui algum tipo de conflito de interesse. Né? O fundo investe num CRI do próprio fundo, né? Fica uma coisa um pouco estranha. Então o mercado também está vendo isso com maus olhos. Tanto esse investimento no XBXO11, que tem essa dupla exposição aí lá no shopping que eu falei, circuito de compras, como também outros shoppings aqui, ó. Como também outros FIIs da própria casa. Isso também é visto aqui com maus olhos pelo mercado e na minha visão está correto, né? É no mínimo estranho você ver um fundo de investimento imobiliário investir em outros fundos da própria casa, né? Na minha visão isso não faz nenhum sentido, né? Você está comprando cotas da sua própria gestora, né? A gestora compra cotas da própria gestora. Não consigo entender qual o viés disso daqui, né? Então, na minha visão, é um ponto negativo. Na verdade, é um ponto gravíssimo do fundo, na minha visão. Bom, e por último aqui, o quinto ponto negativo é o fundo está queimando caixa. Bom, a gente volta aqui para o relatório gerencial. Vamos aqui na demonstração de resultado de exercício do fundo, né, que é a DRE. E que a gente pode perceber aqui, ó, de setembro, né, até dezembro, ou seja, até o final de 2021, o que estava acontecendo? O fundo estava dando um certo resultado e desse resultado ele estava removendo parte desse resultado para guardar na reserva de lucros, ou o próprio caixa do fundo, né? E isso, na minha visão, é um ponto positivo. Isso é legal, isso é bacana. O fundo tem que ter ali uma certa gordurinha, uma reserva de caixa para aproveitar boas oportunidades ou para se proteger de eventuais crises no mercado e conseguir segurar as pontas ali durante um certo tempo. Ok, eu não vejo problema nisso. Isso aconteceu em setembro, outubro, novembro e dezembro. Quando chegou, virou 2022, quando chegou em janeiro, o que aconteceu? Bom, aconteceu o seguinte, o fundo deu um certo resultado, 32 bilhões 151 milhões, mas para poder manter 1,60 de dividendo por cota, ele teve que remover 348 milhões do caixa, ou seja, queimou o caixa, né? Essa é a expressão, né? Ele removeu o dinheiro do caixa para poder aumentar aqui, inflar, vamos dizer, entre aspas, né? Aumentar o seu resultado aqui, inflar o resultado para poder distribuir mais. Então, dessa forma, o fundo conseguiu manter 1,60 por cota, mas porque ele teve que complementar com as reservas de lucros. E, consequentemente, em fevereiro aconteceu a mesma coisa, mas dessa vez ele teve que tirar aqui mais de 3 vezes, né? Na verdade, não, mais de 4 vezes o que ele tinha removido em janeiro, ele teve que remover 4 vezes a mais o valor do caixa para poder complementar aqui, a distribuição em fevereiro. E ainda assim, ficou 20 centavos a menos por cota a sua distribuição de dividendos. Então, com base nisso, o que o mercado já está prevendo? Está prevendo uma diminuição gradativa, pelo menos no curto prazo, aí, para os próximos meses, uma diminuição do pagamento de provento
consequentemente iria diminuir o yield. Então o que o mercado faz? Bate na cota, faz com que a cota caia para que o yield se mantenha pelo menos o mesmo, né? Pelo menos o yield se mantenha estável no curto prazo, tá? Então esse, na minha visão, aqui é um outro ponto negativo. O fundo está tendo que queimar caixa para poder manter esse alto pagamento de provento. Bom, é claro que outras pessoas com uma outra visão pode alegar que, não, Fernando, mas isso não é tão negativo assim. Na verdade, é um ponto até neutro ou positivo. Por quê? Porque o fundo está sofrendo uma oscilação nos seus resultados e, graças a uma boa gestão no passado, ele guardou reservas e agora está usando essa reserva em um momento de dificuldade. Ok, eu entendo essa visão, respeito também, mas, na minha visão, isso não é positivo, porque, de fato, o resultado está diminuindo, isso é um fato. Então, positivo isso não pode ser. No mínimo, isso pode ser neutro, porque, sim, estamos compensando um momento ruim no presente com momentos bons que tivemos no passado, fizemos uma boa gestão, guardamos uma reserva de caixa e agora estamos podendo usar o nosso caixa para poder manter o yield. Ok, então no mínimo isso aqui é neutro, mas positivo eu não consigo ver isso, tá? Mas na minha visão, no fundo mesmo, é negativo, né? Porque o fundo está queimando caixa para manter um pagamento de yield, não está queimando caixa para aproveitar uma oportunidade, né? Então na minha visão eu classificaria isso como negativo. E, no máximo, classificaria isso aqui como neutro, né? Mas positivo de forma alguma. Vamos lá, apresentei aqui os pontos positivos e os pontos negativos. E por fim, e aí, Fernando, vale ou não vale a pena investir nesse fundo? Bom, e para responder essa pergunta, eu separei aqui outras perguntas para a gente poder entender melhor aqui essa resposta. Então vamos lá. Qual é o seu objetivo com esse fundo? Bom, se o seu objetivo for renda, né, ganhar renda, provavelmente vai valer a pena para você. Por quê? Porque, como eu já provei nesse vídeo, o fundo paga altos dividendos e de forma consistente. Ele vem tendo consistência, pelo menos no passado, né? Olhando para o passado, ele foi sim um fundo muito consistente no seu pagamento de yield, né? Então, sim, olhando para a renda, vale a pena investir nesse fundo. Bom, se você quer valorização da cota, né? Aí provavelmente já não vai mais valer tanto a pena assim, porque o fundo vem sofrendo muito, né? Vem perdendo aí, como eu já mostrei no começo do vídeo, 17%, né, da sua cota já caiu. Então, não é um fundo que vai segurar tanto assim o preço da cota. Já que ele é um high yield, ele também tem maior retorno, mas também tem maior risco, né? Então aí fica ao seu critério escolher qual é o seu objetivo. Próxima pergunta para saber se vale a pena ou não. Qual a porcentagem dele na sua carteira? Você vai investir um valor que vai representar 10, 15, até mesmo 20% desse fundo na sua carteira, então, na minha visão, não vale a pena, porque ele é um fundo mais arriscado, então ele tende a sofrer mais oscilações no mercado, e com isso, se você colocar uma exposição muito grande nesse fundo, provavelmente você vai sofrer mais, sua carteira vai sofrer mais. Então, na minha visão, nesse ponto não vale a pena. Se você for investir um valor que representa 2%, 5% ali, 3%, tudo bem. Aí eu acho que talvez sim possa valer a pena para você, já que vai ser uma exposição pequena. E por fim, você aceita a oscilação do seu dinheiro investido, né? Bom, se a sua resposta for não, você não aceita a oscilação do seu patrimônio, né? Então, talvez não valha a pena investir no HCTR11 e talvez não valha a pena para você nem mesmo investir em renda variável. Porque se tem uma coisa que é certa na renda variável, é que o seu dinheiro, o seu capital investido vai oscilar, vai variar. Vão ter oscilações positivas, né, para cima, mas também vão ter oscilações negativas, né? Você também vai sofrer no curto prazo. Então, para não ficar em cima do muro, obviamente, eu vou dar aqui a minha resposta. Na minha visão, não vale a pena investir no HCTR11. E eu vou dar aqui os meus motivos pessoais, tá? Basicamente são dois motivos principais, né, que me fez não querer investir nesse fundo. O primeiro motivo foi, eu estava buscando um fundo de papel para mim poder colocar na minha carteira. Como o fundo ele vem perdendo essa característica nos últimos meses, né? Ele vem fazendo mais movimentações, que está fazendo o fundo virar um fundo híbrido e menos um fundo de papel. Logo, por esse motivo, ele sai da minha lista de análises, porque eu quero investir em um fundo de papel e não em um fundo híbrido. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo são essas confusões, né? Essas nuvens meia negras que estão rondando o fundo nos últimos meses, com essas duplas exposições, né? Investindo nos fundos da casa. Então, assim, tá muito estranho, na minha visão. Então, quando tem alguma coisa muito torta, muito estranha, eu prefiro ficar de fora, deixar o tempo passar e
talvez a gestora, né, possa se provar no futuro que foi sim uma boa escolha investir nesses fundos, né? Ou não, caso foi uma má escolha, eu já fiquei de fora, não vou ter o meu capital correndo esse risco de ter mais quedas no futuro e até mesmo uma perca drástica no pagamento de proventos por parte desse fundo no futuro aí, beleza? Então, na minha visão, não vale a pena, mas para você, aí é você que tem que responder essa pergunta. Eu coloquei aqui algumas perguntinhas para te ajudar a entender melhor se vale ou não a pena investir segundo os seus critérios, segundo a sua realidade, segundo o seu patrimônio aí, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like aí para você não perder nada de todo o conteúdo que eu trago aqui no canal, beleza? Eu sou Fernando Carvalho, esse é o nosso canal Bolsa em Ação e eu vejo você amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu!